Olá, sejam bem-vindos a esta apresentação que tem como título O Caminho do Santuário. Com certeza já muitas vezes ouvimos falar sobre santuário, já ouvimos muitas pregações, já até conhecemos vários dos rituais que eram apresentados no santuário, mas o que nós vamos analisar hoje é de facto o que é que o santuário, ou qual a mensagem que o santuário tem que possa ser aplicada na nossa vida espiritual. Que possa ser aplicada no nosso dia a dia, naquilo que nós fazemos. O que é que nós podemos aprender do santuário que de facto represente algo de real, de palpável para as nossas vidas hoje? Sabem que muitas denominações, muitas religiões desvalorizam o santuário. Muitos pensam que o santuário era apenas para o povo de Israel. Muitos acham realmente que esta doutrina hoje não tem nenhuma validade, nenhum sentido, mas vamos ver que realmente esta doutrina e estes ensinamentos são válidos para o dia de hoje. E são muito importantes. Ora, vejamos. O Espírito de Profecia diz-nos assim: no futuro, ou seja, hoje, agora, engano de toda a espécie está para surgir. E precisamos de terreno firme para os nossos pés. Queremos colunas sólidas para a edificação. Nenhum só alfinete deve ser removido daquilo que o Senhor estabeleceu. E o Senhor também estabeleceu o santuário e todos os seus ensinos. O inimigo introduzirá falsas teorias, uma das quais será, tais como a doutrina de que não existe santuário. De facto, o santuário existe e é válido para nós hoje. Mas vamos continuar a ler. Assim como o santuário na terra tinha dois compartimentos, o Santo e o Santíssimo, nós sabemos isto, não é? Assim há dois lugares santos no santuário no céu. E a arca, contendo a lei de Deus, o altar de incenso e os instrumentos de serviço encontrados no santuário terrestre, têm seu equivalente no santuário lá do alto. Quem nos está aqui a dizer que o santuário que existia no povo de Israel, na antiguidade, o original está onde? Está no céu. E todos os instrumentos que se encontravam no santuário de Israel se encontram no santuário original no céu. Isto foi exatamente o que João viu e que está relatado em Apocalipse. Em santa visão, permitiu-se que o apóstolo João entrasse no céu, e ele contemplou ali o candelabro e o altar de incenso. E quando se abriu o templo de Deus, ele contemplou também a arca do seu concerto. E na realidade foi isso exatamente que João viu. João foi levado lá ao céu, ao santuário original, e contemplou todos os instrumentos do santuário. Nós temos aqui esta imagem que nos representa o santuário do povo de Israel. Não vamos perder muito tempo a ver todos os pormenores e todos os rituais que lá se executavam. Não é esse o objetivo de hoje. O objetivo é vermos como aplicar isto na nossa vida hoje em dia. Sabíamos que na zona exterior, chamada de pátio, havia dois instrumentos, digamos assim. No número 2, como vemos na imagem, tínhamos a pia. No número 3 tínhamos o altar de sacrifício, onde eram executados os sacrifícios. E vemos que depois, dentro da área coberta, digamos assim, tinha dois compartimentos. Aqui nesta imagem vemos que está aberto, ou seja, o véu está, digamos assim, levantado para poder vermos o lugar santíssimo, mas na realidade isso não acontecia, estavam devidamente separados pelo véu. Primeiro temos então o lugar santo, onde do lado esquerdo tínhamos então o candelabro, a meio tínhamos o altar de incenso e do lado direito a mesa com os pães. E depois do véu, no lugar santíssimo, tínhamos então a arca da aliança, onde tínhamos o propiciatório, que era a tampa, digamos assim, da arca, onde tinham os dois anjos, e lá no centro era onde aparecia a luz, que simbolizava a presença de Deus, ou o Shekinah. E dentro da aliança encontravam-se as tábuas da lei, a vara de Arão e também o pote
que continha o maná. Já com certeza ouviram falar de tudo o que se passava aqui. De facto, tudo isto, todos estes instrumentos, todos estes pormenores do santuário representam a Jesus Cristo, mas também representam algo na nossa caminhada espiritual. O que nós vamos ver agora é algo que podemos chamar o caminho do santuário. É interessante que em João, capítulo 14, Jesus diz: eu sou o caminho. Então o caminho para a salvação, o caminho para Deus, o caminho para a vida eterna é quem? É Jesus. Não temos dúvidas disso, não é? É Jesus. No entanto, se nós analisarmos um pouco melhor as Escrituras, encontramos um texto em Salmos, no capítulo 77, que nos diz o seguinte: o teu caminho, ó Deus, está onde? Está no santuário. Então nós vemos realmente que aqui, neste salmo, o salmista apresenta-nos que o caminho, o próprio Jesus, está representado então aonde? No santuário. Então lá no santuário nós podemos aprender muitas coisas acerca de Jesus, sim, mas também acerca do nosso caminho, da nossa caminhada espiritual. Se formos agora a Hebreus, no capítulo 9, vamos confirmar exatamente isto que acabamos de ver. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, estava-se a referir ao lugar santíssimo do santuário, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo, dando nisto a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário, mais uma vez estamos aqui a ver que existe um caminho representado no santuário, e este caminho não estava descoberto enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente. Ou seja, o caminho do santuário, isto que vamos analisar hoje, não era para o povo de Israel, mas era para nós hoje. É uma alegoria para o tempo presente. Isto é muito interessante. É muito interessante como é que Deus conseguiu apresentar ao povo de Israel um santuário que era um mapa para a expiação para o povo de Israel, mas hoje, para nós, também é um mapa para a vida eterna. É um mapa para irmos até Deus. E é este mapa que vamos analisar hoje. É esta alegoria para o tempo presente que vamos ver. É este caminho do santuário que vamos analisar. Se formos ao Espírito de Profecia, no livro Evangelismo, lemos algo muito, muito importante. Que diz-nos assim: como povo, devemos de ser preguiçosos. É isso que diz o texto? Devemos ser preguiçosos? Não. Devemos ser quê? Estudantes diligentes da profecia. Não devemos sossegar sem que entendamos claramente o assunto. O assunto de quê? O assunto do santuário, apresentado nas visões de Daniel e de João. E este assunto verte muita luz sobre a nossa atitude e a nossa obra atual. O que é que nós estamos a ver aqui? Nós estamos a ver que aquilo que está representado no santuário traz muita luz sobre quê? Sobre o povo de Israel? Sobre os sacrifícios que lá se faziam? Não. Sobre a nossa atitude hoje. Sobre a nossa obra atual. É isto que lá está representado. E por isto é muito importante que nós possamos entender claramente o assunto do santuário. Mas vamos trocar isto por miúdos. Vamos analisar realmente o santuário. Vamos ver passo por passo o que é que lá está representado, desde o início até ao fim. E depois, no final, vamos compreender em que posição estamos na nossa caminhada espiritual. Sabem, este estudo é um bocado perigoso. É um bocado perigoso porque ele revela-nos a nós como nós estamos espiritualmente. E revela-se realmente se estamos a fazer a vontade de Deus ou não. Em João, no capítulo 10, versículo 9, Cristo diz assim: eu sou a
Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Isto não é uma porta qualquer. Segundo Apocalipse, aqui é uma porta aberta. Conheço as tuas obras e eis que diante de ti pus uma porta aberta. Sabem, a Bíblia está cheia de pormenores. Pormenores que nos explicam muitas coisas. E em Ezequiel, no capítulo 44, temos um pormenor muito, muito interessante. Ora, reparem. Referindo-se ao santuário, este versículo diz o seguinte: Então me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário, que olha para o oriente. Então, a parte de acesso ao santuário chamava-se o caminho da porta exterior. E é muito interessante que, segundo a tradição, essa porta de entrada do santuário chamou-se, de facto, a porta do caminho. E é muito interessante que, para nós, ao ver as representações do santuário, dificilmente chamaríamos aquilo uma porta, não é? Uma cortina. Mas, de facto, biblicamente, temos que se chama porta ou até portão. E é muito interessante que, ao chamar aquela porta de porta do caminho, isso ensina-nos muitas coisas interessantes. Porque, reparem, vamos analisar com calma. Jesus disse, eu sou o caminho, certo? Depois disse que esse caminho estava representado aonde? No santuário. Jesus também disse, eu sou a porta, e uma porta aberta. E depois temos que a porta inicial do santuário era a porta do caminho. O que é que isto quer dizer? Já vamos ver. Temos então que, para iniciar a caminhada, ela era iniciada exatamente na porta exterior. E alguém que queria ir a Deus, teria de facto de atravessar aquela porta. Agora vamos fazer aqui uma pequena comparação. Jesus, em João 14,6, diz assim, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, Jesus disse que Ele era a porta. Jesus disse que Ele era o caminho. E diz que para chegar ao Pai, o que é que temos que fazer? Temos que ir por Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então eu vou fazer uma proposta a todos que estão a ouvir. Eu vou propor que possamos atribuir nomes às várias portas do santuário. E depois vamos ver se estes nomes têm algum sentido naquilo que vamos analisar para a frente. Então, se a primeira porta chamava-se Porta do Caminho, será que as outras portas se chamariam a Porta da Verdade? E será que a outra porta se chamaria a Porta da Vida? E será que Cristo, quando está a dizer eu sou o caminho, a verdade e a vida, na realidade se estava a referir ao próprio santuário, onde Ele está completamente representado e onde a nossa caminhada espiritual também está representada? O que é que vocês acham? Vamos analisar? Vamos ver se isto faz algum sentido? Vamos voltar a Hebreus capítulo 9. Então vamos ler. Mas no segundo, como já vemos, no santuário, vemos que este caminho está representado. E vemos realmente que isto era uma alegoria, ou, dizendo por agora, era um desenho, um croquis, um mapa, o que queiram, para o nosso tempo hoje. O que é que nós podemos aprender, de facto, com este caminho, com esta verdade e com esta vida? O que é que podemos aprender com o santuário e aplicar nas nossas vidas hoje? Vamos iniciar, então, pela porta do caminho. Qualquer pessoa que queria, então, entrar no santuário, tinha uma condição. Tinha de virar costas ao mundo para entrar no santuário. E é isto mesmo que Cristo nos diz. Reparem, João 16 diz também, saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Para irmos nos encontrar com Deus, o que é que nós temos que deixar? Temos que deixar o mundo. Quando uma pessoa entrava dentro do pátio, qual era o primeiro objeto que encontrava?
era, efetivamente, o altar dos sacrifícios, onde os cordeiros e outros animais eram sacrificados por expiação de um pecado de alguém. É muito interessante, porque para nós, hoje em dia, isto já não tem valor. Nós, quando pecamos, não vamos pegar em animaizinhos e matá-los para eles nos expiarem os nossos pecados. Porquê é que nós não fazemos isso? Obviamente, porque Jesus Cristo já morreu pelos nossos pecados. E então, esta alegoria, ou esta visão que Deus deu ao povo de Israel, hoje já não tem valor. Mas o que é que significa isto para nós? Isto é uma alegoria para o nosso tempo? Vamos analisar. João, capítulo 1, diz o seguinte: E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. João Batista sabia perfeitamente qual era a missão de Cristo e o que é que isto significava. Cristo era o verdadeiro Cordeiro. Foi Ele que morreu por nós. E isto quer nos dizer algo de muito, muito importante, que é a primeira coisa que nós temos de fazer na nossa caminhada espiritual é reconhecer os méritos de Jesus. Reconhecer efetivamente que Ele morreu por cada um de nós, que o sacrifício dele nos dá porta aberta para a nossa salvação. João 3 diz-nos o seguinte: Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Isto é o primeiro passo. Isto é a condição sine qua non. Não há outra condição que nos obrigue a iniciar a nossa caminhada espiritual que esta. O primeiro passo para nós começarmos a nossa caminhada com Deus é, de facto, aceitar o sacrifício de Jesus. A crer em Cristo, teremos então a oportunidade de ter vida eterna. Sem isso, nada feito. Logo a seguir, temos então a pia. O que é que representa a pia? Todos estes símbolos, todos estes instrumentos, todos estes objetos representam a Jesus Cristo. Como é que este representa a Jesus Cristo? É muito simples. João 4:10 diz assim: Disse Jesus, replicou-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Jesus é fonte da água viva. De facto, aquela água estava ali a representar Jesus. Mas queria-vos fazer uma pergunta. Aquela água servia para beber ou servia para outras coisas? Para que é que ela servia? A pia, de facto, aquela água não era para beber. Aquela água era para lavar. Então, o que é que isto nos diz hoje? Reparem bem neste pormenor. Efésios, capítulo 5, versículo 26. Para que a santificasse, tendo-a purificado pelo meio da lavagem de água pela palavra. Para nós, hoje, aquela pia do santuário de Israel representa, de facto, a lavagem, a purificação pela palavra de Deus. Nós somos santificados pela palavra, pelo estudo da palavra, por conhecer a verdade. E é isto, efetivamente, que está lá representado na pia para hoje. E é muito, muito interessante que nós, entrando então espiritualmente no santuário, temos que deixar para trás o quê? O mundo. Temos que aceitar o sacrifício de Jesus e depois temos que ser então transformados pelo estudo da sua palavra. Realmente é muito interessante. Mas aquela água representa ainda mais uma coisa. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, diz assim: Olhe aqui a água, que me impede de ser batizado. É verdade. Esta lavagem implica uma transformação, mas também implica um compromisso que fazemos. E esse compromisso é assumido perante todos através do batismo. É muito interessante que a nossa caminhada espiritual implica deixar o mundo para trás, reconhecer Cristo como nosso Salvador e ser transformados pela sua palavra. E assumirmos esta relação com Deus através do batismo. Estamos a ver então que facilmente conseguimos perceber que no pátio está representado então o nosso processo de
conversão. Espiritualmente, o pacto representa isso mesmo. Conhecermos a Cristo, sermos transformados pela sua palavra, analisarmos qual é a vontade de Deus na palavra e depois assumimos esse compromisso através do batismo. Mas sabem, este caminho espiritual não termina aqui. Isto é só o início, porque a seguir ainda temos o resto dos instrumentos e o resto do caminho do santuário. Depois então, temos a porta da verdade. Jesus mesmo disse. O que é que Jesus disse? Eu sou a verdade. E isto é muito interessante. Para nós entrarmos no lugar santo, precisamos de conhecer quem? Precisamos de conhecer a verdade. Não há outra maneira. Só podemos entrar no lugar santo conhecendo efetivamente a verdade. E por isso nós vamos ver o que é que no lugar santo está representado, que implique, de facto, nós conhecemos a verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Só entra no lugar santo quem efetivamente conhece a palavra de Deus, estuda e é santificada por ela. Estão a compreender? Lugar santo, seremos santificados. Efetivamente, o que é que nós podemos encontrar então no lugar santo? Aqueles três objetos. O que é que estes objetos representam para nós? Vamos iniciar a ver realmente isto. Mas eu queria vos dizer e reafirmar isto. Quem está no lugar santo é o quê? É uma pessoa do mundo? É uma pessoa que se converteu? Ou é uma pessoa que vive de acordo com a vontade de Deus? Sabem como é que a palavra de Deus chama estas pessoas? A pessoas que realmente vivem de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o que está escrito na Bíblia, de acordo com o que está escrito nos livros inspirados por Deus. Sabem qual é o nome bíblico dessas pessoas? Vamos ver. Atos dos Apóstolos, viajando por toda a parte, Pedro foi visitar estas pessoas. Estas pessoas que começaram a sua caminhada espiritual, que se converteram a Cristo, que foram batizados, que conheceram a verdade e passaram a viver uma vida consagrada a Deus. E o que é que diz? Pedro foi visitar os santos que viviam em Lídia. E mais, temos mais textos, podíamos estar a ver montes de textos exatamente referindo-se à mesma coisa. Tomando-o pela mão, ajudou-a a pôr-se de pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Então nós vemos que espiritualmente as pessoas que entram no lugar santo são pessoas consagradas a Deus. São pessoas que vivem, de facto, com esta vontade e com esta missão de partilhar Cristo. Mas vamos ver em pormenor, então, o que é que isto quer dizer. Em primeiro lugar, então, do lado direito temos, como já vimos, a mesa dos pães, do lado esquerdo o candelabro, e ao centro tínhamos, então, o altar de incenso. E ao analisarmos estes três objetos, vamos descobrir o que Deus quer de nós. Vamos descobrir como Deus quer que nós vivamos a nossa vida. 1 Pedro diz, portanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Aqui, Deus está-nos a dizer, vive de acordo com o mapa que eu deixei escrito no santuário. Vive de acordo com o mapa que está escrito no lugar santo. Porque ao fazeres isso, estás a fazer a minha vontade. Portanto, santificai-vos e sede santos, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Deus quer que nós deixemos o mundo. Deus quer que nós reconheçamos o sacrifício de Jesus. Deus quer que sejamos batizados, conhecemos a verdade. Claro que Deus quer. Mas Deus não quer que fiquemos por aí. Deus quer que nós avancemos na nossa caminhada espiritual. E isto, de facto, é muito, muito importante. 2 de Coríntios, capítulo 13. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede imperfeitos. É esse o objetivo de Deus para nós? Não, não é. O objetivo é sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer. Vivei em paz e o Deus de amor e de paz será convosco. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todos os santos vos saúdam. E este é o projeto, este é o plano de Deus para nós.
Como é que isto então é traduzido na nossa vida do dia a dia? Primeira pista. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos, como? Fazendo os rituais do santuário? Fazendo isto ou aquilo? O que é? Sede santos em quê? Em toda a vossa maneira de viver. Toda a nossa maneira de viver. Vamos analisar isto em detalhe. Como vimos há bocado, então, do lado direito temos a mesa com os pães. O que é que isto representa para cada um de nós? Já vimos que Cristo está representado em todos os objetos do santuário. Mais uma vez, aqui está. Como é que ele está lá representado? João 6. E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Mesas com pães. Cristo está, de facto, ali representado. E Ele é o pão da vida. Ao nos alimentarmos espiritualmente de Cristo, realmente vamos fazer a vontade de Deus. O que é que isto nos diz a nós? Vamos ver, Lucas 4:4. E Jesus lhe respondeu dizendo: Está escrito. Reparem, era sempre assim que Cristo respondia, com o assim diz o Senhor. Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Isto é muito interessante, porque nós já vimos que o primeiro objeto, o altar do sacrifício, simbolizava o quê? O sacrifício de Jesus. Temos que aceitar o sacrifício de Jesus. Temos que conhecer a verdade, temos que aceitar as verdades bíblicas, ser batizados, mas depois aqui implica ainda mais do que isso. Implica nós irmos à palavra do Senhor e ainda aprofundar mais a nossa condição espiritual. Toda a palavra de Deus. E diz também que está escrita. Onde é que está escrito? Está em Deuteronômio capítulo 8. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná. E tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. É muito interessante que para o povo de Israel, já no maná, Cristo estava lá simbolizado. Então, a mesa dos pães para nós tem um significado muito importante. Sabem que nós podemos nos apaixonar por Deus, podemos nos apaixonar pela Bíblia, de facto isso vai nos transformar, mas depois, ao longo da nossa vida, nós temos que fazer o quê? Temos que aprofundar o estudo da Palavra de Deus. E a mesa dos pães representa exatamente isto. Representa um estudo profundo da Palavra de Deus, onde vamos dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, descobrir cada vez mais pérolas lá na sua Palavra. E vamos então, de facto, viver de acordo com tudo o que sai da boca do Senhor. Era isto a que o apóstolo João estava a referir quando ele disse: examinai as Escrituras. O que é examinar? É de facto fazer um estudo intensivo, profundo da palavra de Deus, porque julgais nela ter a vida eterna. O caminho para a vida eterna passa por um estudo aprofundado da palavra de Deus. Sabem, o Espírito de Profecia tem uma citação muito interessante, que diz que nós deveríamos, pelo menos 1 hora por dia, estudar a palavra do Senhor. E muitas vezes nós o que é que fazemos? Fazemos uns minutos, uns segundos, ou até nem fazemos, irmãos. Mas é este estudo profundo que de facto vai fazer com que nós reconheçamos completamente a vontade de Deus para a nossa vida. Depois temos a seguir então o candelabro. Do lado esquerdo temos o candelabro. E temos muito a aprender com este objeto. Muito a aprender. Mais uma vez, Cristo está representado. Como já vimos, em tudo ele está representado. Como aquele que está representado, João 8:12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Cristo está representado no candelabro? Não. Com certeza, está lá representado. Mas o que é que o candelabro diz para nós? Mateus 5. Lá temos a resposta. Sabem porquê? Porque nós também somos a luz do mundo. Como diz, vós sois a luz do mundo.
Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Assim, resplandeçam a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Isto é muito interessante. Reparem que não é só Cristo que é a luz do mundo, eu, tu, nós também devemos ser a luz do mundo. Mas como é que as outras pessoas veem em nós a luz do mundo? O que é que o texto nos diz? Resplandeçam a vossa luz diante dos homens como? Vendo as boas obras. Aqui no candelabro também estão representadas as nossas boas obras. E nós devemos levar a Cristo através das nossas obras. Sabem, muitas pessoas dizem que as obras não são assim tão importantes. Mas como levamos a Cristo sem, de facto, essas boas obras? Mas é muito interessante que no candelabro, ou para o candelabro dar luz, o que é que era necessário? Qual era o combustível que dava aquela luz? E esse combustível era então o quê? O azeite. É exatamente isso. Para que é que servia biblicamente o azeite? Vamos ver. 1 de Reis, capítulo 1, versículo 39, diz-nos o seguinte: o sacerdote tomou o chifre de azeite do tabernáculo e ungiu a Salomão. Então nós vemos que o azeite servia para ungir, para separar alguém para um trabalho especial para Deus. Esta unção era feita por azeite. E o que é que significa para nós hoje isto? Jesus dá-nos a resposta. Lucas, capítulo 4. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu. O que é que isto nos diz? Diz-nos que nós, hoje, temos que ter o quê? A unção do Espírito Santo. É interessante que o azeite representa este Espírito de Deus, o Espírito Santo. Sabem, só tendo o Espírito Santo em nós, é que Deus pode trabalhar através de nós. Esta é a condição. E é isto que está representado no santuário, no candelabro. Mas para quê? Tem um objetivo. Quando nós, na nossa caminhada espiritual, chegamos aqui ao candelabro, nós já aceitamos o sacrifício de Jesus. Já nos batizamos. Sabemos perfeitamente as doutrinas. Conhecemos a verdade. Somos transformados pelo estudo intensivo da palavra de Deus. Temos boas obras. E temos o Espírito Santo a trabalhar em nós. E o objetivo final de tudo isto é o que está escrito no resto do versículo de Lucas, capítulo 4, versículo 18, que diz: o Espírito do Senhor é sobre mim. Porquê? Porque nos vem ungir para evangelizar. E esta é a missão que Jesus nos deixou. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Irmãos, se nós na nossa vida, com as nossas obras, com as nossas palavras, não levamos Cristo aos outros, não estamos a fazer a missão que Deus nos deixou. E não estamos a ser cristãos. Nós podemos, efetivamente, aceitar a Cristo, ser batizados, conhecer a verdade, mas se ficarmos por aqui, não estamos a fazer a vontade de Deus. Estudar a Bíblia, conhecer a Deus, deve mudar a nossa atitude. Deve mudar a nossa vida. Deve mudar as nossas prioridades. E a principal prioridade deve ser qual? Evangelizar. E por fim temos, então, o altar do incenso. O que é que representa o altar do incenso? Tem que representar a Cristo. Tudo no santuário representa a Cristo. Mas o que é que especificamente representa, então, o altar do incenso? Temos a resposta aonde? Na Bíblia. Se formos a Salmos 141, diz-nos o seguinte: suba a minha oração como incenso diante de ti. Então, no incensário, nós temos o quê? Incenso a arder. O que é que isto significa? Significa as orações. As orações de quem?
daqueles que estão no santuário. Como é que se chama as pessoas que estão no santuário? Chamam-se santos do Senhor. São estas as orações que estão representadas no altar do incenso. Em Apocalipse 5, confirma-nos exatamente isto. No versículo 8 diz assim: tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são o quê? As orações das pessoas que estão no mundo. As orações das pessoas que estão no pátio. Não. São as orações de quem está no lugar santo. Quem está nesse lugar, então, e são chamadas pelo apóstolo João das orações dos santos. Pouco mais à frente, vemos outra vez isto representado. Veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso, para que o oferecesse com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Sabem, o nosso objetivo é chegar a Deus. Mas hoje ainda temos algo entre nós e Deus. E hoje conseguimos lá chegar apenas através de quê? Através das nossas orações. Se nós formos pessoas que cumprimos a vontade de Deus, que vivemos a sério o nosso cristianismo, as nossas orações vão chegar aonde? Ao lugar santíssimo. E por isso, nós conseguimos compreender, de facto, que estas orações têm poder. 1 Timóteo diz-nos o seguinte, e isto para quê? Para compreendermos o que é que está representado no santuário. Já vimos tudo no santuário, todos os objetos representam Cristo, mais uma vez ele está lá representado no incensário como? Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem? Cristo Jesus, homem. Cristo está lá para fazer a mediação das nossas orações. E Ele está lá a interceder por nós perante o Pai, para que, de facto, as nossas orações possam ser atendidas. Isto é muito interessante. Cristo, de facto, intercede por nós. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu. Ou antes, quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. É este papel, de facto, que Cristo está a fazer e que está representado no altar de incenso. É muito interessante que este altar está no local mais perto do véu. E está, de facto, no lugar mais perto de quê? Do trono de Deus, que se encontra do outro lado do véu. Todo este lugar santo representa a vida daqueles que espiritualmente fazem a vontade de Deus, que vivem a sério o cristianismo e que se distinguem daqueles que vivem no pátio e daqueles que vivem no mundo. Mas o objetivo final de cada um é chegar a Deus. É chegar, de facto, a Deus face a face. Em João 14, no capítulo, como eu disse, 14 e no versículo 13, diz-nos algo de muito interessante. Diz assim: tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Ora, isto faz muita confusão a muitas pessoas. Várias vezes Jesus repete exatamente isto. João 16 diz: tudo o que pedires ao Pai, Ele o concederá a vós em meu nome. Então, porquê que muitas vezes parece que as nossas orações não são atendidas? Porquê que isso acontece? Sabem, existem condições para Deus atender as nossas orações. É verdade, Deus é condescendente connosco. E Ele pode atender orações a pessoas que estão no mundo, pode atender orações a pessoas que estão no pátio, porque se essa oração for feita com sinceridade, Ele atende. Mas aqui Cristo está-se a referir exatamente às orações que estão representadas no incensário. As orações dos santos. Essas orações têm um poder extraordinário para influenciar as pessoas que buscam ao Senhor. E por isso, neste contexto,
estes versículos fazem todo o sentido. Pedi e vos será concedido. Buscai e encontrareis. Batei e a porta será aberta para vós. Sim, a porta da vida, que nos separa do lugar santo para o lugar santíssimo. É lá que devemos bater à porta de Deus. É lá que devemos pedir permissão para que as nossas orações possam aceder ao trono de Deus. Mas para isso, irmãos, nós temos que viver de acordo com a sua vontade. Este véu, esta porta da vida, separa o lugar santo do lugar santíssimo. E nós vemos claramente que no pátio está representada a nossa conversão. No lugar santo, obviamente, está representada a nossa santificação. É o objetivo da nossa vida. É a nossa santificação. Para que um dia possamos aceder à última etapa, à glorificação. E isto está representado no lugar santíssimo. Porque sabem, um dia iremos ver Cristo face a face. E isso só será possível na glorificação. Em Romanos 8 diz-nos o seguinte: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A glória que em nós há de ser revelada. Quando? Colossenses responde: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Sim, quando formos glorificados, estaremos com Ele em glória. 1 Coríntios dá-nos mais pormenores. Assim também, a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. De facto, quando for a segunda vinda de Cristo, quando este acontecimento magnífico acontecer, aqueles que estão a descansar no pó da terra vão ser ressuscitados em glória, serão glorificados. Aqueles que estarão vivos, os santos vivos, aqueles que estão a viver num lugar santo, serão transformados num abrir e fechar de olhos e serão também glorificados. Esta é a última etapa, é aquela que nós ansiamos na nossa caminhada espiritual que está representada no santuário. E assim, como trouxemos a imagem do terreno, assim teremos também a imagem do celestial. Eis aqui, vos digo, um mistério. Na verdade, nem todos dominemos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Esta é a nossa maior esperança. Esta é a esperança que nós tanto ansiamos. É por isto que nós deixamos o mundo e começamos o nosso caminho espiritual, que está, de facto, representado no santuário. Deixamos para trás o mundo, aceitamos a Cristo, conhecemos as verdades bíblicas, aceitamos ser batizados em nome de Cristo. Entramos no lugar santo, analisamos profundamente as Escrituras, fomos para o candelabro, passamos com as nossas obras a mostrar Cristo aos outros. Evangelizar, falar de Cristo, é isto que Ele quer de nós. E as nossas orações chegam então ao lugar santíssimo. E este mapa desenhado por Deus tem como objetivo preparar pessoas para a glorificação. Porque agora vemos por um espelho em enigma, mas então veremos face a face. Não mais teremos um véu entre nós e Deus. Lá, na vida eterna, estaremos com Deus face a face. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão e verão o seu rosto. Hoje não podemos ver a Deus face a face, mas hoje podemos aceder ao seu trono da graça, se compreendemos o caminho do santuário. Sabem, muitas vezes nós vivemos 10, 20, 30, 40 anos, 50 anos dentro da igreja,
e nunca entramos no lugar santo. Muitas vezes na nossa vida espiritual, vivemos com um pé dentro do pátio e um pé ainda no mundo, porque ainda não deixamos o mundo para trás. Sabem que há um pormenor muito interessante, é que quando se está no pátio, ainda se consegue ver o mundo lá fora. Mas quando se está no lugar santo, já não se consegue ver o mundo. E isto espiritualmente é muito importante para nós. É uma verdade. Nós temos que iniciar a nossa caminhada espiritual. Nós temos que deixar o mundo para trás. Temos que reconhecer o sacrifício de Cristo. Temos que ser batizados. Temos que aprender isso. É uma realidade. Mas isto não basta. E nós podemos estar 50 anos dentro da igreja correta, sim, porque quem está no pátio está dentro da igreja correta. Mas podemos andar para trás e para a frente, para trás e para a frente, e nunca continuar o nosso processo de santificação. E nunca entrar no lugar santo. Nunca realmente pegarmos na Bíblia e estudarmos pessoalmente, nós, intensivamente a palavra do Senhor. E com isso, nunca chegamos ao candelabro. Nunca mostramos aos outros pelas nossas obras o verdadeiro caráter de Deus. E nunca evangelizamos o próximo. Porque só lá o podemos fazer. E as nossas orações não têm poder. Irmãos, é a hora de deixarmos o pátio. É hora de deixarmos definitivamente o mundo fora do nosso alcance de visão. De entrarmos no lugar santo, de vivemos de acordo com a vontade de Deus. Que esta mensagem o possa ajudar a si e a mim a viver de acordo com a vontade de Deus. E possamos realmente ser transformados pela sua palavra e viver verdadeiramente o caminho do santuário. Que Deus nos abençoe a todos.